em casa que eu fui perceber. Eu sou apaixonado pela palavra da fé. Mas eu vejo berrações no meio da palavra da fé. E aí é onde a gente se assusta, né? Ah, esse pessoal aí da fé. Mas eu prefiro ser conhecido como, ó, ele é da fé, do que aquele que não é de fé. Tem berrações aí que não precisa nem falar muita coisa, né? Não, é fé, é fé, é fé, mas ela cantou uma coisa muito interessante, né? Daniel teve fé na cova. Sadraque, Mesaque e Abdinego, para mim, é o maior exemplo de fé do Antigo Testamento. Não vou me prostrar, mas, né, se me lançar, o Senhor tem poder de me deixar lá, de me tirar de lá, mas se Ele não me tirar, ainda assim eu não vou me prostrar. Então isso é fé também. Né? Fé é algo que você usa agora, que você tem na mão para usar. Você não precisa esperar o milênio, não precisa esperar a volta do Senhor, não precisa entender, né, se Jesus voltará antes, durante ou depois da grande tribulação. Você não precisa de detalhes. Só você acredita e pronto. Eu vou com Ele. Eu não pode acreditar que a gente vai no meio da tribulação, você no final, eu no começo. A gente pode andar junto numa boa, porque isso não depende da fé, isso é uma esperança, você está guardando algo. Não, mas é uma convicção bíblica. Amém, você fica, né? A gente consegue provar as 3 fases de vários outros assuntos, a gente consegue provar várias coisas, mas no tocante à fé, né? Fé é fé, não tem o que se falar. Então, eu gosto de estimular, eu gosto de trazer a presença da fé, mas eu gosto também de pôr o pé no chão. Por quê? Porque a gente precisa da fé até no momento da tribulação. Mas a gente vai falar bastante disso aí. E a minha internet caiu. Tudo bem. Amém. Vamos lá. A gente está em... Nós começamos a falar aqui do jugo, não vamos? Alguém lembra aí onde parou? Sim. Página 5. Nós estamos na página 6, no item D2. Crescer no Espírito. O Senhor nos deu ministério para a gente vai crescer. Isso, a minha internet voltou aqui. Então vamos lá. Nós estamos falando de crescimento no Espírito. Amém? Página 6. Item D. Nós lemos em Efésios 4:11 a 16, onde fala dos dons ministeriais, que eles servem para o crescimento, né? Para o desenvolvimento, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Isso mostra que para você chegar na estatura de varão perfeito, você vai passar por outras etapas. Né? Acho que no primeiro dia eu devo ter falado isso aqui. A gente nasce no reino espiritual como bebês, então a gente precisa agora de um crescimento. E um dos objetivos dessa matéria em si é que a gente consiga olhar e falar, olha, eu estou por aqui. Né? Porque eu estando como uma criança, eu não vou tentar fazer com que eu haja como um adulto. Né? Eu vou tentar crescer como uma criança. Vocês estavam falando aqui dos filhos, né? Da dificuldade, aí chegou, de repente começou a juntar as sílabas. Né? Eu tenho 3 filhos. E a mais velha, eu lembro, eu insistia, eu queria mostrar, eu queria ajudar, ela até deixava brincar com ela com as letras e tal, mas ela teve o tempo dela. Então, eu lembro que eu coloquei ela em uma escola e a diretora não acompanhava direito, fazia uma bagunça lá e passou 6 meses e eu fui ver, ela também não fazia nada de escola ainda. Eu falei, brincadeira essa, né? Aí fui me queixar, ela falou que ela rasgava o diploma dela se a minha filha não aprendesse. Eu falei, bom, eu não tenho tempo para isso, né? Estou tirando ela daqui, estou na escola do lado. Aí falei com o pessoal da outra escola, falei, preciso colocar ela aqui no meio do ano, na mesma rua. Porque aconteceu isso, e eu quero que ela acompanhe, né? Porque senão ela vai perder praticamente um ano, que era a primeira série, né? Aí ele chegou, eu lembro que elas aceleraram a pequena, e ela chegava em casa com um monte de lição e um monte de coisa, e eu olhei assim, eu falei, pô, não, filha, não vou deixar você seguir esse ritmo não. Voltei lá e falei, não, ela nasceu no final do ano, então acaba tendo que antecipar para ela entrar ou empurrar para frente. Acaba ficando atrasada, assim não vai, né? Eu falei, não vamos forçar, deixa ela, porque tinha um tempo. Aí eu pensei, poxa, triste, né? Mas é o tempo dela. Deu 4 anos, o outro 4 anos mais novo que ela. Quando ela está estudando já, ele pega o caderninho dele para acompanhar ela. E aí, para ensinar ela e mostrar para ele as letras, eu tinha escrito
tinha um armário que estava no meu escritório, que era na sala de casa, e no armário eu coloquei as letras no alfabeto, letra de forma e cursivo, para ela ver. Então o que eu consegui fazer com as letras, porque na minha área gráfica, eu fiz legal, aqui faltou, eu deixei o buraco e eu fiz a mão e coloquei lá. E aí ele começou a copiar aquilo, a lição se brincando, ele estava no jardim ainda, 5 anos. Aí ele juntava as letras assim. E aí eu lembro que ele chegou e falou, pai, se eu juntar, como é que eu escrevo aqui para fazer alguma letra? Eu falei, ó, o A e o, você sabe ser. Aí ele escreveu. Se você pegar o A com o I, fala aí, A e o, ai. Aí eu falei, o A e o E, A e o, aí vai escrevendo. Aí legal. E se eu colocar o B? B com A vai ficar ba, B, A, ba. Aí D, quando chegou no D, que ele perguntou a próxima, que era o F, então vai ficar Fá, Fé, Fi. Eu achei aquilo o máximo, né? Falei, vou fazer isso com a terceira, né? Rapaz, eu não consigo pegar no lápis com ela. Não, pai, eu não sei, eu vou aprender na escola. Entende? Criança, ela é assim. É fácil da gente identificar, né? Nos filhos, é bacana. Eu falando da minha filha, acho que todo mundo que já tem filhos aqui, você, né? Todo mundo já consegue, aconteceu algo parecido comigo, né? Mas no mundo espiritual é desse jeito também. Você vai ter aquele que nasceu de novo agora aqui, que ele já está querendo evangelizar, ele está querendo fazer tudo, ele vai para a igreja, fala assim, eu conheço um que ele tinha 6 meses na igreja, recém-batizado. Falava, a lâmpada queimou, ele olhava assim, no outro dia ele chegava, trazia a lâmpada de casa, trocava. A gente vai limpar a igreja aqui, ele chegava 15 minutos mais cedo, o pastor abria, estava recebendo o pessoal, ele já estava lavando o banheiro. Né? Ele tinha aquela empolgação, que nem o meu menino para escrever, né? Quisera eu que ele tivesse esse ânimo para trocar a lâmpada. Aí ele vai para aquele pique dele, né? E a igreja confundiu isso. E ela separou ele para o ministério antes dele completar 1 ano. Pastor. É exatamente isso. É um balançar de cabeça triste. Porque eu não estou negando a unção, eu não estou dizendo que ungir é errado, não é isso. Mas não é o fato de você ser ungido que faz de você isso. Né? Talvez ele seja um pastor, não digo que não, mas chegou numa idade assim, imagina uma criança no status de um rei. Estava vendo um seriado esses dias aí, tinha um lorde, ele sentado no colo da mãe mamando, 6 anos de idade, e ele é o rei. Né? Então, coisas assim, aberrações. Né? Então é isso que eu queria que a gente avaliasse. Mas nessa matéria, é muito comum quando a gente chega nesse ponto, o meu irmão, o meu pastor, mas de novo, gente, a aula é para vocês, né? A matéria é nossa, então cada um avalie-se a si mesmo. Amém? A gente julga assim, Paulo disse que a gente vai julgar os anjos. Então tem casos e assuntos que a gente precisa julgar. Mas o nível de crescimento de cada um, a gente pode até avaliar, olha, aquele é um bebê, aquele é um irmão mais maduro, eu posso separar ele para isso, se um de nós tivermos esse tipo de autoridade, né, de responsabilidade. Então, eu posso ter esse tipo de cuidado, mas sempre avaliando. Né? Não julgar o pastor, não julgar o irmão, cara, isso aí, por favor. Né? A gente acaba, na aula, a gente acaba trazendo essa memória, a gente lembra de casos, mas vamos trazer para a gente. É bem para nós mesmo isso, tá? Vamos lá, crescer no espírito. Então, há a estatura de varão perfeito. Então, se há a estatura de varão perfeito, há estaturas imperfeitas, né? Há estaturas em que você vai cometer erros. Amém? Vocês lembram de Efésios 4? Não precisa ler, né? Pedro 2, o 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de, por ele, crescerdes para a salvação. Então Pedro está dizendo que, como meninos, nós precisamos de leite. Então, nascemos de novo. O termo é muito claro, né? Nascemos de novo. Quem nasceu aqui já lendo, escrevendo, andando, correndo, pulando? Ninguém. Acho que não, né? A gente nasce totalmente dependente. Tem 2 coisas no nascimento que é interessante. Uma é a dependência. Se não te trocarem, você fica sujo. Se te largarem ali, depois do parto, você fica ali. Né? Você é totalmente dependente. E a outra que é interessante é que a criança quer o leite. Você encosta a criança em qualquer lugar, ela vai tentar sugar. A vida vai mostrar para ela, olha, se você não sugar,
você vai morrer, né? A criança tem essa percepção, eu preciso sugar, eu preciso mamar. Né? De novo, o exemplo de casa, né? A minha filha mais velha, quando minha esposa teve ela tinha 26 anos de idade. Né? Nós estávamos com 20 anos e a minha chegou depois de muita insistência da minha parte, brigando, chorando. Minha esposa não queria nem saber de criança, né? Consegui 3. Se desse certo eram uns 11, mas parei os 3. E ela não queria nem saber de criança. Quando chegou o bebê, ela não tinha experiência nenhuma. Ela era a filha mais nova, não tinha sabido, não acompanhou nem... Até hoje, se você chegar com um bebê recém-nascido para ela, depois de 3, ela vai pegar assim e falar, eu tenho medo de pegar. Eu falo, mano, dá licença, né? Eu já, o mais velho, então eu pegava os meus irmãos mais novos, ajudava a minha mãe. Se bem que na época eles enrolava tanta criança que a gente pegava ela com a mão assim no pano e arrastava. Hoje as crianças vêm pelada para sua mão. E eu lembro que ela dava o peito, a criança puxava, não saía nada, só que a criança cansava e dormia, para ela estava ótimo aquilo. 1 dia, 2 dias, eu sei que a criança tem uma gordura que ela aguenta. Né? Mas vai passando o tempo, precisa mamar. Só que não saía leite. Né? E para ela está tudo bem. Eu lembro que eu briguei, eu fiquei bravo com ela com o do meio, já que era o segundo, que ela não... mas ele parou de chorar, dormia de cansaço, o bichinho estava ficando seco já. Né? Eu olhei e falei, não, assim não dá. Né? Aí o que a gente fazia era ia para recursos, já fazia canjica, e ela, apaixonada por canjica, dava uma cubuca desse tamanho para ela, daqui a pouco a criança mamava até pela orelha dela se deixasse. E ela, né, dava bastante leite, o milho, né, é forte. Mas o curioso aqui é que a criança, ela vai, tendo ou não, ela quer sugar. Se você der só o dedo para ela, ela vai chupar o dedo, ela não quer... Ela quer o leite, ela quer o alimento, né? Só que quando a gente nasce de novo, o recém-nascido, né, ele também quer sugar. O problema é que às vezes não tem, vou usar o termo aqui, não tem peito bastante para ele, né? Não tem quem ofereça o peito. E aí a criança às vezes acha um dedo de alguém e fica chupando o dedo achando que está bem. Aí dorme, descansa e não cresce. Falta o crescimento. Então, a criança, uma coisa que acontece com ela ao nascer precisa de leite. Né? E Pedro fala aqui, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. Né? Então, eu tenho dificuldade de achar que uma pessoa nasceu de novo se ela não tem a vontade de conhecer Deus. E quando eu percebo que a pessoa nasceu de novo, a primeira orientação, meu irmão, vai para a Bíblia. Lê a Bíblia, lê o livro de João. Tem gente que fala, não, lê a Bíblia, aí, coitado, pega lá em Gênesis. É lindo, é maravilhoso. Você começa em Gênesis, você vai aprender até você chegar em Jesus. Eu não estou falando que o novo é mais importante que o velho. Para mim, eles têm um peso igual. Eu vivo no novo, amém? Que foi respaldado pelo velho. Então, para mim, eles têm um peso significativo. Mas, vou pegar um bebê e vou esperar ele chegar lá no João daqui 1 ano, ele já desistiu, ele não conheceu Jesus. Então, olha, pega o livro de João, vai ver o amor que Deus tem por você. Terminei de ler, e aí vai. Um pastor amigo meu, foi meu pastor nessa época, ele disse que ele evangelizou um vizinho, o vizinho se salvou, e ele tinha acho que 4 cultos semanais na igreja dele. E ele falava, vem em casa de manhã. E a pessoa ia na casa dele, ele não levava para a igreja. A pessoa ficou 3 meses com ele. Eles liam a Bíblia, eles estudavam a palavra, eles conheciam, eles oravam juntos. Ele nunca foi para a igreja. E aí ele falou assim, um dia eu levei ele lá para a igreja, ele participou, se enturmou, e eu perdi ele de vista. Mas o exemplo que ele deu para a gente foi interessante, que um testemunho de Jeová bateu a porta dele. Né? E aí falou assim, olha, eu vim falar de Deus com você, aquela conversa que eu nem lembro mais, porque eu não dou mais atenção, eu desisti, principalmente quando eles estão em campanha, não é momento. Aí eu lembro que o rapaz falou assim, não, eu também sou cristão, né? Que legal, não sei o que, eu sou testemunho de Jeová. Aí ele falou assim, testemunho de Jeová, eu sou testemunho de Jesus. Aí ele falou assim, não, mas olha só, existe Jeová, existe não sei o que, começou aquela teoria toda. Ele falou, mas a Bíblia diz que ele fez convergir em Jesus todas as coisas. Né? E que todo nome se nomeia, né? O de Jesus é o maior. Aí o rapaz ficou, não, mas veja bem, porque não, mas... Ele se prendeu no que ele conhecia. Aquele pouquinho de leite era o suficiente para que ele não se desviasse do ensinamento, da palavra, entende? Então, o que acontece hoje em dia é que a gente nasce de novo e a gente aprende sobre ofertas, a gente aprende sobre você é curado, a gente aprende que a cura está na unção, nas mãos de fulano de tal, e a gente aprende coisas que fazem parte
né? Mas, sabe, o puro leite a gente pula. E aí não cresce bem. Não cresce bem. Existem poucos casos que é proibido dar o leite para a criança, né? Caso de rejeição, caso em que... né? Intolerância à lactose. Mas vai ser substituído de qualquer forma. Então, mas vai ser substituído com acompanhamento de alguém que sabe o que está falando, amém? A mesma coisa para o novo nascimento. Nasceu de novo, meu irmão, não há... essa palavra de novo da lactose. Rejeição. Não há rejeição para a palavra de Deus. Nunca é substituído. Amém? Então, nasceu de novo, precisa da palavra. Se você nasceu de novo, a primeira coisa que você precisa é da palavra. Ah, eu nasci de novo, mas não tenho relacionamento com a palavra. Então, pega a chupeta, meu irmão, cata a sua mamadeira e boa leitura da palavra. Eu acho interessante, né? Eu falei do seminário, eu falei aqui, né? Que eu estava uma mesa no seminário. Eu fiz esse curso em 96, então foi em 96, 97, me formei, em 98 eu fiz o curso avançado. Na verdade eu não queria sair de lá nunca mais, aí a gente fechou a escola, foi até eu que fechei a sede, eu era o diretor no final. E depois de 27, uns 4 anos eu entrei na Igreja Verbo da Vida, e eles têm um seminário que é a mesma matéria, que são 2 professores que vieram, que se conheceram, montaram o instituto e cada um foi para um lado. Né? Eu fui para Campina Grande, ficou em São Paulo, com a morte de São Paulo, de Campina Grande desceu, e aí ele está ministrando a matéria. Aí eu entrei na igreja e o pessoal falou, mas faz o curso de novo. Eu fiquei meio assim, né? Falei, pô, o curso de novo. Eu tinha me inscrito porque eu queria, de novo, ter um contato com aquela palavra. Então eu já tinha me inscrito, mas na hora que me impuseram aquilo, pastor, não precisa falar nada não, eu já estou inscrito, está aqui na inscrição, já está paga, eu vou fazer o curso. Aí, então eu estou na segunda vez. A primeira leva era um pessoal de muita oração, né? Muito, chegava 1 hora mais cedo só para ficar na sala de oração e tal, é apaixonante aqui. Já a segunda turma, né? Não era como a primeira. E eu lembro que a gente sentou um dia para conversar, na hora do intervalo, tínhamos ali 10, 15 minutos para tomar um café, e o rapaz, eu peguei falando a palavra e eu disse isso, né? Era nessa matéria, eu falei assim, vocês são ministros. Fica ali, é um curso para ministros, né? Eu falei, vocês são todos ministros, né? Se não são ainda, estão se preparando para isso. E eu não consigo entender pessoas que nascem de novo e não têm paixão pela palavra. Aí eu só vi os olhares assim, né? Olha pra lá. Eu falei, não, você nasce de novo, você precisa de leite. Eu imagino que quando eu nasci de novo, eu agarrava o peito da minha mãe ali, eu falava, não, enquanto ela deixar aqui, eu vou me encher disso aqui, eu preciso crescer. O meu filho, a minha esposa fala que ele chupava tanto que ela parecia que estava arrancando o sangue dela, né? E de fato, no menino, ela ficou magrinha. Ela filmou assim com ele, depois ela voltou ao normal, né? Ela ficou magra, parecia que sempre tinha emagrecido, sei lá, uns 15 quilos. Ela falava que até o olho dela parecia que ia sair quando ele chupava. E, sabe, aquela vontade, eu vou crescer, eu não vou ficar esperando, eu quero leite. E aí eu falei isso para eles. E o pessoal, já vai pro lado, eu falei, não, peraí, eu estou falando com vocês aqui, vocês não leram a palavra ainda? E se o que o pastor está falando para vocês, em algum outro momento, alguma outra parte das escrituras, contradiz com o que ela fala? Como é que vocês vão julgar o que vocês estão aprendendo? Aí eu perguntei, tá, e os livros do Kenneth Reagan, que é da onde origina o curso? Ou seja, eu li. Eu falei, como é que você vai julgar o livro dele? Como é que você vai avaliar se o livro presta se você não conhece o autor das escrituras, se você não leu a Bíblia? Né? Aí eu de novo, só olhava, vi os olhares assim, né? Porque o pessoal... os dois se formaram, Thomas e Buddy Wright se formaram no curso em Oklahoma. E disse que a diferença era assim, quando perguntavam para Thomas, você acredita em tudo que Reagan diz? Ele, se ele me comprovar com a palavra de Deus, eu creio. Era a postura do Thomas, sempre foi. Né? E com o Buddy, você acredita? Ele, sim, eu creio. Porque para Buddy já é pressuposto que ele é homem de Deus, tal, e o Thomas ele já era mais analítico. Eu falei, eu acredito se estiver na palavra, claro, eu acredito em qualquer um que me fale alguma coisa das escrituras. E aí a igreja local, que era com o pastor Buddy, ele seguiu a mesma linha, né? Se que Reagan disse, então é a autoridade máxima depois da palavra. Mas o livro tem assuntos, tem temas, então eu vou falar sobre o quê? Sobre fé, então ele vai pegar temas de fé e o homem vai explicar, é mais fácil de eu aprender sobre fé do que ler na Bíblia. Não é? Claro que é.
Mas se eu não conheço a Bíblia, se eu não tenho acesso ao leite espiritual da palavra, meu irmão, eu posso ir para qualquer vento de doutrina. E aí que a gente começa a ver, né? Quantos pastores e quantos líderes nós vemos que são bebês? Porque deixaram de crescer espiritualmente. Ah, mas ele foi separado pastor. Lembra desse que eu falei? Amigo meu. A gente comia junto, a gente trabalhava junto, a gente andava junto. Eu fiz sistemas e tentei colocar ele para vender para mim. Não conseguiu. Não sei se ele mistura as coisas, né? Eu tenho que ser pastor, eu tenho que... Diz que Deus falou para ele fazer o curso com a gente quando estava lá na João Batista, no Osasco, e aí ele foi lá assistir uma aula e nunca mais voltou. Eu falei, meu irmão, mas Deus não mandou você? É, mas o pastor manda eu abrir a porta. Eu falei, então peraí, então fala para o seu pastor que o nosso Deus mandou você fazer algo, né? Porque ou falou ou não falou. Né? Mas por quê? Porque falta maturidade. Quantos pastores a gente vê na igreja que não são assim? E se a gente vê pastores e líderes, imagine então quem está embaixo dessas autoridades. Entende? O que acontece é o seguinte, nós nomeamos os nossos líderes pelo tamanho da chupeta. Né? Ela tem a chupeta mais bonita, a chupeta dele brilha. Né? É que nem adolescente por marca de tênis. Ah, você viu o tênis que fulano usa, você viu o boneco que ele usa. Aí no mundo espiritual, aquele irmão tem um dom. Lembra que eu falei que eu acho que tem que ter, são partes? Então ele pega aquelas partes, ele tem um dom, ele é meu pastor. Entende? Então cuidado para que isso não aconteça com vocês também. Tem o dom está aí, vai ser usado, é para usar. Mas você tem que olhar e avaliar, peraí, mas eu ainda sou um bebê. Não, eu já sou um adolescente. Opa, peraí, eu já estou na fase do quartel, vou me alistar, né? Eu vou começar passos a passos. Você não pode, enquanto você não chegar à estatura de varão perfeito, eu diria o seguinte, não assuma o lugar de um ancião. Né? Vocês sabem que ancião não é aquela pessoa velha que tem na igreja, né? Fiozinho de cabelo branco, que não consegue andar direito. Na Batista da Lapa eu lembro que tinha. Não, ancião. Na Batista da Lapa eu lembro de um irmão, acho que é o irmão Amauri, que era diácono da Batista. Era um senhorzinho, não sei se é vivo ainda, mas cabelinho branco, ele ia todo culto. Né? Aposentado, ele estava lá, mas ele ia com a perninha tremenda, ele sentava no primeiro lugar. Eu lembro que tinha uma história que contavam dele que ele ia no banco receber o salário dele, o dinheiro dele, e ele falava, eu quero que você me separe tanto disso aqui, mas eu quero notas novas. Que eram as notas que ele ia colocar no envelope, que era para entregar o dízimo dele na igreja. Era um senhor. Não é por ele ser o velhinho da igreja que ele era um ancião. Ele, coincidentemente, era um ancião, né? Tinha estatura no mundo espiritual para isso, mas não é o fato dele ser um velhinho que coloca ele como ancião. Um ancião é uma pessoa de responsabilidade no meio da igreja. Né? Eu diria que muitos líderes que são nomeados pastores hoje são anciãos. Talvez não façam parte do 5 dom ministerial, né? Mas são ali alguém que cuida do louvor, alguém que cuida dos jovens, alguém que, né, que ajuda na direção que os dons ministeriais estão para funcionar. Amém? A gente chama muito também de presbítero, né? Mesma coisa ali. Agora, sonhei com a presbiteriana, vou continuar com o meu pensamento batista. É que eu lembrei que vocês vieram do presbiteriano, né? O presbítero da presbiteriana, ele acaba tendo mais autoridade que o pastor, de certa forma, que ele nomeia, ele troca. Mantenha o meu pensamento aqui como um batista, por favor. Deixa eu voltar. Então, enquanto você não está na estatura de varão, eu diria assim, olha, cuidado com a responsabilidade que você vai estar exercendo, porque é complicado isso. Por um outro lado, nós não temos varões na igreja. Assim, com fartura, né? Temos, claro, nós não temos com fartura, não temos abundância de homens maduros, prontos para a guerra. Na verdade, aqui, né? É. Taoísmo aqui. Levantou a cabeça, começou a fazer. Eu, dentro da igreja católica, eu tinha 14 anos, 15 anos. E quantas vezes nós íamos sair para fazer visita? E olha, Ricardo, você lidera o grupo e tal, e você prega. E eu olhava e falava assim, eu ia com os tiozinhos. O primeiro caso de endemoniamento bravo que eu vi, tipo poltergeist, graças a Deus, o único. Vocês já passaram por isso? Já? Não? Já? Você tem cara, caça essas coisas, né? E eu tô lá no meio, o pessoal conversando, lá no Jardim São Vitor, a menina deitada assim, eu olhei, eu tinha 15 anos,
Não tinha meus 16 ainda. E eu vi a menina deitada ali, eu sentei perto, e eu sempre gostei de criança, então eu prefiro ficar com as crianças. Até hoje, eu vi a menina criançada, eu estou brincando com ela. Eu olhei assim, fui brincar. Quando eu vi, era uma mulher, era mais velha que eu. E aí eu fiquei sem graça assim, mas ela já levantou rosnando. E o pessoal se cumprimentando ainda, não tinha começado a oração, né? Aí eu já andava com os assembleianos, né? Olha, você puxa o cabelo aqui, ó. Se ela não gritar, é demônio. Aí eu catei a coitada pelo cabelo ali, botei ela em pé, uma lágrima escorreu assim, aí o demônio. Pode judiar, eu também estou fazendo isso. Pode bater nela. Aí na hora eu não sabia mais o que fazer, né? Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí nessa hora, os anciãos, os tiozinhos de cabelo branco saíram, as mulheres correram para a cozinha e ficou eu e a entidade ali, né? E eu olhei assim, olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, eu mesmo. Ali eu era o pastor, o presbítero, o ancião, não tinha mais ninguém. Eu comecei a orar. E aí eu repreendi o demônio, sem saber o que fazer, nunca tive um caso aqui. E eu olhei assim, o máximo que tinha era minha irmã que andava com a gente também, que a gente orava, ela caía. E a gente orava, não acontecia mais nada, ela ficava caída. Até hoje eu não sei discernir o que era aquilo. Eu não sei. Mas aquele lá era tipo no caso de demônio poltergeist, assim, dela ficar em pé na ponta do dedo, parecia uma serpente, rosnando e falando grosso. Eu falei, rapaz, quando eu crescer quero falar grosso assim, não consigo. Era um caso típico mesmo, assim. E aí a gente orando, eu lembro que ela começou a imitar as mulheres na cozinha, com toda a coragem do mundo, com a porta aberta para sair correndo, orando em línguas, né? Nessa hora todo mundo ora em línguas, era uma coisa tremenda. Orava em língua com fervor que eu queria ir para lá. Eu falei, vou deixar aqui, eu vou participar lá, né? E aí eu orando, botei a mão na direção dela, e aí ela começou a imitar as línguas. Eu falei, demônio, no nome de Jesus, se cala! Quando eu falei assim, ele não contou até 2, mordeu. Pô, dá licença, eu fiz assim, no nome de Jesus, se cala! Coloquei o dedo aqui, ó. Aí irmãos, a palavra é a palavra. Eu tirei o meu dedo assim, ó, e ela rosnando, tentando, eu fiz assim, ó. Meu dedo saiu, babado, mas não saiu arranhado. Então quando me contam essas histórias, eu sou obrigado a acreditar. Se vocês não passaram por isso, não querem acreditar, por favor. Mas casos assim, interessantes, porque ele não podia me tocar, né? E aí... Oi? Podia babar, né? Mas ele não cravou o dente. Eu fiquei com o dedo na boca e eu tirei, né? E o curioso, éramos católicos, né? Então tem toda a questão de dogma. Aí, eu tô com água benta aqui, eu olhei água benta, aí eu, 16 anos, eu olhei assim, água benta. E eu, na palavra, eu não via isso, né? Lembra que eu falei que eu fui para a palavra e dos meus 14 anos, quando eu me converti aos 15, eu li a Bíblia 3 vezes. E o Novo Testamento mais umas 2. Eu olhei assim e falei, não tem esse negócio de água benta. Aí eu jogava água benta, e ela olhava para mim e ria. Eu falei, o demônio sabe que eu tô, né? Aí eu fui lá na cozinha, discretamente no meio da mulherada, catei um pouco de água num outro recipiente muito parecido, voltei, joguei, ela ria e fingia que estava se lavando depois que eu fiz isso, tanto com a minha quanto com a dele. Eu falei, tira isso daqui, por favor, né? Aí chegou um padre lá e assumiu o lugar, e eu sei que a menina ficou nós saímos de lá com ela endemoniada ainda. Porque nós éramos um bando de crianças querendo fazer alguma coisa de homens. Combate desse aí tinha que ser pelo menos um soldado do exército, né? Você está com uns 18 anos, usando farda, sabendo desmontar o fuzil, colocar a munição no lugar. Exemplo também do exército. Eu servi o exército aqui, que está um infante, 29º Distinto Batalhão de Infantaria Motorizada. E nós saímos para marchar. A gente fazia uns testes de marcha. Foram 32 quilômetros. Eu estava com um calo no pé. A nossa companhia era comandada pelo oficial mais moderno. Então, no exército, hierarquia também tem tempo de casa. Quem é mais velho na casa manda mais. E aí o nosso comandante era CPOR, que é temporário. Então os outros capitães ficavam no bem bom e o nosso tenente, que mandava a nossa companhia, tinha que obedecer tudo que sobrava. Toda marcha nós fazíamos correndo. Por quê? Você tem que cobrir as ruas, fechar as ruas para o quartel passar, né? O batalhão passa atrás. Então sobrava para quem? Para a gente. O meu comandante era o segundo mais moderno, quer dizer que o meu pelotão e o outro pelotão era quem ia correr mais, né? Os comandantes ficavam com a gente, então eles diziam, vamos vocês na frente, e a gente corria. Então 32 quilômetros correndo, parando na rua, lógico que a gente parava e dava aquela descansada. Eu lembro que nós chegamos de um lugar em Piratininga, nós fechamos a rua, eu de um lado e o colega do outro,
Meu colega ficou de frente para um bar, todo mundo bêbado. Sexta-feira, imagina, sexta-feira à noite, cachaceiro dentro do bar, e a gente parado ali umas 9 horas da noite. Aí o menino parou lá, veio um pinguço, falou assim, eu servi num quarto RI. Aí o meu colega começou a tremer as pernas, né? E esses fuzil ainda são os mesmos? Deixa eu ver o fuzil aí. Aí eu, de costa para ele, eu falei, que história é essa, né? Aí eu olhei assim e falei, ô soldado, o que está acontecendo aí? Eu falei, nada não, armeiro, que eu era o armeiro do batalhão, da companhia, subarmeiro do batalhão e o armeiro da companhia. Pelotão. E ele virou assim para mim e falou, nada não, armeiro. E como nada não? Quem é esse cara que está aí perto de você? Aí eu fui para cima, né? Aí, quer ver meu fuzil? Que foi fuzil? Isso é crime. Não vai ver o seu fuzil. É crime militar se ele deixar o cara ver o fuzil, né? Não vai ver o fuzil. Tem nada a ver o fuzil. Só que a gente corria com um fuzil sem munição. Imagina dar munição pro soldado louco, o cara foge e ainda leva embora, né? Teve um que fugiu, passou perto da casa dele, ele foi dormir, passou um dia e nós que nem doido procurando ele e outro dia depois acho que foi nesse dia mesmo. Então não dá para você confiar no soldado. E aí a gente parado lá, o cara veio e viu que o menino estava tremendo e ia pegar o fuzil dele. Aí eu parei na frente da porta assim, eu olhava, não tinha ninguém, nós fomos os primeiros lá da frente. Aí eu peguei por eu conhecer a arma, eu era o armeiro, lembra que eu falei, eu era mecânico da arma. Tem o carregador, se ele não está munido, você puxa, ele trava. Não é que você viu o exército, usou, tal. Se você puxa, ele trava, ele não faz nada. Se você está com munição, quando você puxa, ele pega a munição e ele faz um barulho muito alto, pá, empurrando para frente, para encaixar. E eu falei, se eu puxar isso aqui e fizer um barulho, e o cara falou que você viu, ele vai ficar com medo de mim, né? Eu puxei o carregador, assim, catei o meu fuzil, puxei, que aí eu soltei a trava. Quando eu soltei a trava, ele fez pá, pá, e eu encaixei de novo rapidinho e fui para cima do rapaz, né? Morrendo de medo, né? Fui para cima do rapaz assim, qual é o seu problema? Vai para dentro do bar. Aí ele teve medo, né? O cara do bar lá dentro pega alguma coisa de baixo. Eu falei, você aí, ó, pode sair de trás do balcão. Vou dar voz de prisão aqui, vou chamar a polícia militar, vocês vão estar tudo presos, hein? Aí os caras, você... Aí veio o sargento estava armado, aí o sargento assumiu, eu voltei pro meu lugar. Falei, opa, né? Sargento armado, graduado, os caras mexem menos, né? Ficaram respeitados. E o cara ainda ponderou um pouquinho, mas já era com o sargento, não era mais comigo, daqui a pouco a gente viu o cabelo branco do coronel. E mais de 500 homens marchando. Aí foi em silêncio, os caras não mexeram mais, mas um pouquinho eu dava voz de prisão e ia prender o cara, mas nem que fosse para bater nele, para levar ele preso. Mas vocês viram a diferença de mim para o meu colega não sabia o que fazer, o outro disse que serviu, que era militar, então ele sabia que se puxasse e não voltou, o cara está desarmado, leva esse fuzil embora deles. Né? E eu já destravei, enganei o rapaz, é o que a gente no exército chama de embuste, né? Me embusteiro, enganei. Mas por quê? Porque eu sabia manusear bem a arma que estava na minha mão. A mesma coisa você vê lá em Davi. Davi colocou a armadura do rei. Já pensou que honra colocar a armadura do rei? Vou para o combate. Eu não conseguia nem andar. Falou, rei, obrigado pela honra, né? Tal, mas eu não sei usar isso aí. Eu pego aqui a minha funda, eu pego aqui esse trapo aqui, eu vou para cima. Pode deixar, não se preocupa não. Essas 3 pedrinhas aqui. E eu luto muito com isso também. O senhor vai ver o show que vai ser com esse gigante. Entende? Porque era o que ele sabia usar. Então, se você sabe usar uma funda, por favor, não pegue uma arma. Não tente usar um arco e flecha. Usa a funda. Dá para derrubar gigante com funda. Amém? Vocês entenderam a colocação? A criança que não pega o leite, ela não vai crescer. No entanto, quando você sabe o que você está fazendo, você sabe usar a ferramenta que você tem na mão, você vai. Amém? Amém? Então conheçam a palavra, absorvam a palavra. Tem um texto bíblico, abre aí, ó, 2 Coríntios 3. Não tem uma apostila, tem uma Bíblia. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos fez também incapazes de ser ministros de um novo testamento, né? Uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Aí vem uma declaração que é terrível. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Uma vez um pastor falou para esse pastor novato aí, irmão, a letra mata, hein?
E de fato a letra mata. Mas a letra com o Espírito pode produzir vida. Porque o Espírito sozinho, ele anda pela palavra, não é? E disse Deus, haja luz, aí o Espírito que estava sobre a terra. Então, eles andam lado a lado. Se você tirar um ou outro, eu hoje, com as manifestações que eu tenho visto, eu diria assim, né? Se você andar no mundo espiritual sem a palavra, também você vai morrer. Se bem que eu prefiro que você viva mais no mundo espiritual, né, sofrendo algumas aberrações aí, do que viver num ambiente frio, gelado, totalmente ausente da glória do Espírito. Mas eu só prefiro um do que o outro. O ideal, o correto é o equilíbrio. Você precisa da palavra e do Espírito. Né? Você precisa da palavra e do Espírito. Um sem o outro não vai te levar muito longe nas coisas espirituais. Amém? Vamos lá. O item 3. Nós podemos memorizar versos e nunca aprender de Cristo. Vocês lembram que eu falei do jugo? Do jugo? Todo mundo aqui, semana passada, você está no jugo com Jesus, a canga, né? Para quem assiste aqueles filmes. O brasileiro deve ter, né? Conta a história de nordestinos. Mazzaropi tem? Mazzaropi eu já não assisti muito, não. Eu não curto tanto cinema para ter assistido esses aí, mas deve ter. Tem um que o nome é até feio de se falar assim, no Alto da Compadecida, porque todo mundo ri muito com aquele filme, que ali você vê, né, cenas assim, mas eu não lembro de ter visto a canga funcionando ali, né? De você estar preso um no outro. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai andar preso em Jesus. Como? Meditando na palavra e orando. Palavra e oração. Palavra e Espírito. Né? Então vamos lá. Nós podemos memorizar versos e nunca aprender de Cristo. João 5, 39 e 40. Está no apostila. Posso ler aqui? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Olha só. Não querem ir até Jesus para receber a vida. Porque as Escrituras dão testemunho dele, mas não queriam ir. Né? Então ele é claro em dizer, olha, vocês examinam as Escrituras, mas não querem vir a mim para receber vida. Dá para perceber? Você precisa da palavra e precisa estar com ele. Amém? Só decorar versos não dá. Eu conheci um rapaz que, meu Deus, era você falar para ele assim, irmão, tem um texto bíblico que era assim, capítulo tal, versículo tal, do livro tal. O cara era bom, mas ele vivia fazendo coisa errada. Também era bom fazer coisa errada, mas magoava todo mundo, brigava com todo mundo. Brigava, deve brigar até hoje com todo mundo. Eu lembro que a gente andava junto e ainda no tempo da renovação carismática, nós fomos lá na Itaberaba, na igreja chamada Igreja de Zinco lá. Eles falaram, olha, vai ter uma reunião de jovens, eu queria que vocês cuidassem de tudo. Eu falei, tá nós, né? Nessa minha fase lá dos 15, 16 anos, tá com nós. Vim aqui em Osasco, chamei um grupo, ninguém quis ir, foi eu, esse briguento, uns 2 irmãos novos lá. Eu lembro que eu falei assim, poxa vida, vai ter muito tempo, vai ter para ministrar a palavra, pelo menos umas 2 vezes, né? Eu falei, olha, eu ministro uma e você ministra outra, tá? E o tema é esse, então traz algum tema voltado a isso, fala do amor de Deus, vamos falar de alguma coisa assim, né? Mas ora, traz uma palavra. Tá bom. O cara foi lá e ele jogou todo mundo dentro do inferno. Até o padre que estava sentado lá, que foi participar, que era raro isso acontecer, ele jogou todo mundo dentro do inferno. Brigou e subiu e cuspia fogo para tudo que era lado. Eu fiquei muito bravo. Eu tinha 16, ele devia ter seus 24 anos de idade. Muito bravo. Aí eu subi umas 3 vezes assim na direção dele, ele não se tocou, aí eu subi, abracei ele assim, catei o microfone dele, cantamos a música, aí ele percebeu que eu joguei ele para fora do lugar, desceu. E aí quando terminou eu falei, agora eu vou ter que remendar, né? Aí tinha um momento que era para cura interior, aí vocês imaginam o mestre, né? Momento de cura interior, ninguém quis ir comigo, eu olhei assim os 2 novos ali, eu falei, não vai dar certo, eu olhei pro outro, eu falei, bom, os dons eu tenho todos, né, Deus? O problema agora é seu, porque tá no script aqui, ó, e ninguém veio, vamos funcionar. E aí ministrei a cura interior, teve gente curada lá, até queda de bicicleta o senhor falou para mim, eu falava lá, não sei se estava certo ou errado. Eu sei que as pessoas foram tocadas. Aí ele terminou isso e um rapaz com um bico desse tamanho para mim. Aí eu preguei a palavra, tentei remendar aquela situação. Amém. Beleza. Terminou,
fizeram aquela fila tradicional de oração, né? Ainda mais no meio católico que não vê essas coisas. Levaram a gente lá para um fundo de uma capela, fizeram uma fila e vinham orando. Aí eu lembro que quando a mulher chegou, entrou na porta, foi o meu momento mais profético que eu já tive. Assim, a mulher entrou na porta e eu falei, você! Ela parou assim, foi você que Deus disse isso, de uma cura na cabeça, desse jeito assim, assim, assim. Ela balançava a cabeça e chorava. Eu falei assim, pois é você mesmo, vem cá, vamos orar por você. Aí a mulher passou na frente, ela colocou lá, a gente sentou, oramos. Aí esse que estava bravo comigo, com a tua Bíblia, deu lá o salmo para ele. Aí eu olhei para ele assim, olhei para a Bíblia, comecei a orar, fechei a Bíblia dela, botei minha mão, falei, agora é hora de oração, né? Vai se concentrar lendo, agora é hora de oração. Aí nós oramos, expulsamos uma série de demônios ali que eu nem sabia os nomes, eu estou só mandando sair as coisas lá. Depois eu fiquei sabendo que ela era dona de um terreiro. Nossa. E eu falei, eita nós, eu profeta, que doido, né? E esse rapaz, até hoje, se você questionar, ele faz essas coisas. Nós saímos de lá, ele brigou comigo. Ele veio brigando a viagem inteira, até chegar em Osasco. Ele ficou bravo comigo, foi falar com a coordenação. E eu olhava para a cara dele e falei, meu irmão, você está debaixo de autoridade. A palavra que era para você trazer era desse nível. Você podia pegar a Bíblia inteira, orar, meditar. Deus não ia falar uma coisa para mim e outra para você. Né? Mas a criança quer falar o que quer. A criança fala o que quer. Bebê. Não é o fato de tanto que ele conhece da palavra que mostra a maturidade que ele tem. Tanto é que na hora que o endemoniado apareceu lá, ele catou a Bíblia, abriu e entregou para ela, porque é o que ele faz, ele decora a palavra. Ele abriu a Bíblia na hora que era para orar. Né? E eu era pentecostal daqueles da década de 80 lá, dar salto de joelho, assim, meu joelho pulava, eu falava, meu Deus. Os irmãos até me escondiam lá para não ter escândalo. Eu falei, isso aí. Estavam fazendo uma rodinha assim para ninguém novo ver. Eu falei, não quero nem saber, eu quero orar. Então, o relacionamento é importante. Palavra sem espírito não vai funcionar. Espírito sem palavra, irmãos. Mas é o espírito, também não vai funcionar. Porque a palavra ela tem o mesmo peso que o espírito. Lembra que eu falei que o filho e o espírito são o mesmo? Vem do mesmo Deus? Um é a palavra dele, o outro é o espírito que estava dentro dele. Então, os dois têm peso igual. Como eu vou ter relacionamento com o Pai se eu não conheço a palavra dele e não percebo o fôlego dele? Amém? O Espírito não é o fôlego? O Espírito é o fôlego de vida, irmão, que Deus soprou em Adão. O fôlego de vida. Então o Espírito de Deus é, abre aspas, o fôlego de vida de Deus. Eu preciso ouvir o seu respirar e eu preciso conhecer o que ele fala. É relacionamento. A gente estava sentado ali ainda agora, estávamos conversando. Se você parasse de respirar, eu não ia perceber. Eu precisava ouvir a sua voz para te conhecer, para a gente, né? Porque com o Beto aqui, que dia a gente foi conversando. Relacionamento é assim. Então, com Deus não é diferente. Não é diferente. A verdade é que a nossa vida, o que você tem na sua casa, o que você tem na sua empresa, o que você tem no seu dia a dia, é reflexo do que Deus quer com você. Pai e filho. Amigo. Amém? Já deu hora dela acordar. Amém? Vamos avançar. Aí tem um comentário aqui, que eu já falei dele também. Nós podemos memorizar versos, já passei. As escrituras não são substitutas por Jesus. Amém? Relacionamento com ele. Você não precisa decorar. Graças a Deus, agora a gente tem na internet aqui software de Bíblia, tem no celular, tem na Bíblia. Se você precisar procurar alguma coisa, você tem aqui o índice. Sai procurando. Tem aquela verdona, que eu não lembro o nome, ele fala que é de concordância bíblica, verde desse tamanho assim. Aqui eu tenho palavras no grego da Strong. A gente tem ferramentas aí de tudo que é jeito para estudar a palavra. Né? Tem aí condições na palavra, mas, graças a Deus por isso, mas assim, você não precisa decorar para entender que você tem um relacionamento. Você tem que conhecer o perfil do autor. Entende? Eu acho que é bem por aí, é conhecer o autor. Poxa vida, eu li tanto a respeito de Deus que hoje eu sei o que ele quer. Vou fazer tal coisa, não, o perfil dele, isso não está me cheirando bem. Veio uma palavra profética, como eu vou julgar? Sabe, avaliando, não dá para perceber esse jeito. Tem coisas, né, que a gente vê aí profeta. Profeta é bicho doido, só ela é profeta aqui, mais alguém aqui que chama o ministério de profeta? Não vai brigar só comigo aqui. Só tem ela para brigar comigo. Mas assim, o profeta é bicho doido. Eu fiquei sabendo há uns 2 anos atrás, que David Keelan, ele saiu urinando em volta de uma cidade.
Cara, eu olho uma coisa dessa e falo, você é louco, rapaz. Se tá do meu lado e fala uma coisa dessa, eu vou olhar, olha. Por outro lado, foi Jeremias que Deus mandou ele se levantar nu e sair profetizando. Então, a gente tem que tomar cuidado como avalia, porque perfil, né? Você olha assim, o profeta fala, meu Deus, o profeta é bicho doido, ele faz coisa. É profeta, então você vai julgar. Eu duvido que eu ia sair andando em volta de uma cidade. Mas um profeta hoje em dia, se fala para mim, eu fico assim, porque eu olho nas escrituras alguns doidos assim também. E a própria escritura nos alerta a gente também avaliar o profeta, analisar que vai ter profetas. Claro, tem profetas falsos, pastores falsos, mestres falsos, apóstolos falsos. Você já ouviu falar do Didaquê? O Didaquê fala para você tomar cuidado com os apóstolos falsos, que andavam de cidade em cidade e não eram apóstolos de todo mundo. Didaquê é um documento da igreja primitiva, ainda acho que data de uns 300 anos depois de Cristo. Imagino eu. E ele mostra, né, algo bem próximo lá daquela época dos apóstolos e tal. Não tão próximo, mas muito mais do que da gente agora. Eles próximos, avaliando coisas que aconteciam nas cidades, nas igrejas. Então eles davam recomendações, era algo que acabavam os bispos organizando ali para ficar algo comum. Eles usavam a Didaquê na escola dominical. A própria Didaquê? Os livros também tiraram a Didaquê, estavam com os livrinhos para explicar. Entendeu? Então, e ele falava, né? Não lembrava, não deem ouvidos aos falsos apóstolos que andam de cidade em cidade, mas esses tais. Né? Então haverá falsos, claro. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não julgar o espírito do profeta. Né? Porque, amém? A profeta é o bicho doido. Você é só doidinho ainda, né? Vai piorar, pode deixar. Eu saí do carro e eu falei, fica um pouquinho. E onde você vai? Fica um pouquinho, todo mundo fala com a minha, tá ali no ponto. À noite, 11h30 da noite. Aí ele ficou olhando pra mim assim, eu saí e fui lá. Deus mandou falar, eu fui lá falar. Aí eu comecei a começar a falar com a menina, ela começou a chorar. Ele ficou dentro do carro assim, olhando pra minha cara. Tipo. Quase foi embora. Tô andando com essa doida aí, né? Eu fui para a igreja, preguei, ministrei, Deus usou na palavra, foi uma bênção, foi tudo aquilo. Aí sabe que papo do pastor, depois do culto sempre acaba ficando tarde da noite já. Parei na padaria para comprar um doce para as meninas. Eu parei perto de um ponto de ônibus. E ela ficou no carro com as meninas. Eu entrei no carro, ela olhou para mim, abriu a porta e saiu. Eu falei, onde vai essa doida agora? Fiz alguma coisa? Pera aí! Você vai? Pera aí! Foi no ponto de ônibus, catou a menina. Aí eu olhando do carro, a menina no ponto de ônibus. Falei, pronto. Aqui mesmo, vocês me falaram. Uma profeta foi atrás de vocês na quinta-feira passada? Você, profeta é bicho doido, você é doido de pedra. Ele mesmo mandou Naamã mergulhar 7 vezes. Nossa, que isso. Ele era um sujo, né? Barulho. Ele pode falar, mas não tinha tempo. Profeta é doido, profeta é doido. Só uma pergunta, Ricardo, nesse momento aí do profeta. Para a gente entender bem, cada uma das suas funções, né? Eu quero entender mais ainda, né? Você pode me explicar, eu vou não quero explicar. Profeta, né? Eu vejo a relação do profeta, mas no Antigo Testamento, na sua maioria, né? Na maior parte. O apóstolo Paulo fala dos dons, das línguas e tal, né? E aí ele fala que mais preferis profetizar, aqui profetizeis, né? Buscar e profetizeis. No sentido que ele falou, o que sentido ele dizer? Que o profeta é aquele que fala com Deus, que revela e tal, ou é aquele que pega a palavra? Não entendi, né? Não, ali ele está falando de dons, né? Ele está falando de manifestações espirituais mesmo, não na pregação. Ali ele está falando de dom de profecia. Porque a gente vai ter uma matéria que a gente vai trabalhar bem isso, mas existem dois níveis, que é o dom carismas, que é o dom que está disponível aqui para qualquer um de nós, né? Por exemplo, chamado ali do mestre, né? De ensino, os dois aqui. Provavelmente, raramente vocês vão ver eles profetizando, mas não quer dizer que Deus não possa trazer uma palavra para eles e trazer uma palavra profética. Não quer dizer, porque os dons estão neles, porque o dom não é deles. O dom é manifestação do Espírito recriado, é do Espírito Santo o dom. Então é o dom que a gente chama de carismas, que é isso que está se referindo. Então, profetizar aí é você trazer uma palavra de Deus
para que edifica, consola e exorta a comunidade. Mas uma palavra, né, ou individual também. Mas profetizar mesmo. A outro nível que você tem, que já é um nível acima, é o dom de profetizar. Não me lembro agora onde que está essa referência dele, por causa eu pesquiso aqui, mas é quando ele fala assim, é como não é um dom ministerial, mas é algo que funciona no meio do corpo. Por exemplo, a Silvana, profeta. Supondo que ela não seja dom ministerial, ela certamente profetiza. No sentido de, olha, aqui no nosso meio, há ali, por exemplo, Ágabo, lembra da passagem de Ágabo? Todo mundo lembra em Atos? Quando Ágabo chega para... Vamos achar aqui, que esse eu lembro mais ou menos onde está. Está em Atos, né? Já é um avanço. Acho que é Atos 21. Porque está marcado na minha Bíblia. Não, porque eu não acho. É quando Paulo vai na casa de Filipe. É o 20. Eu achei no 21. É que fala da 21 mesmo, né? donzelas Isso, é isso aí mesmo, o 9, né? Isso, é 21, 21, 9. Muito, 9. Todo mundo está em Atos 21? Então Paulo chega na cidade e ele fala assim, ó. E nós, 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, né, os 7 diáconos que foram separados lá primeiramente, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então elas profetizavam. Comum você ter uma, né, tá aqui no meio da reunião, certamente elas tinham uma palavra profética para trazer, mas elas não davam direção. Lembra que falando de níveis, todo mundo pode profetizar, mas tem pessoas que têm uma facilidade maior, tem dom específico de profeta, é alguém que profetiza, né? E você tem o dom ministerial. Olha só, o curioso é que aqui, eu só estou pincelando, tá, mano? Depois a gente pode até entrar com bastante detalhe nisso. Então, ó, se você não... Deixa eu voltar aqui. O 9, ó, tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então ficou claro que ele ficou um tempo ali na casa dele. E demorando ali por muitos dias, elas profetizavam. Por que elas não falaram nada? Porque elas profetizavam, elas podiam ter trazido uma palavra. Chegou a Judéia um profeta, aqui já é um dom ministerial, né? Por nome Ágabo. E vindo ter conosco, lembra que eu falei que o profeta é doido? Tomou a cinta de Paulo e ligando seus próprios pés e mãos, se amarrando, disse, isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém e o varão de quem essa cinta entregarão nas mãos dos gentios. Doido, né? Imagina a gente está aqui conversando, chega um Ágabo da vida, abre a porta, aí pega a minha blusa que eu deixei em algum lugar ali, cata a blusa, amarra o pé e mão, assim que faz uma palavra, todo mundo vai se escandalizar. Agora, por que aquelas que profetizavam não liberaram uma palavra desse tipo? Porque não era ministério. Então, o problema ali era, elas podiam trazer uma palavra, e vocês veem que na sequência eles tentam impedir Paulo de ir para Jerusalém. O profeta só deu a palavra, ele não quer nem saber. Ele deu a palavra, o pessoal falou, olha só, então não vai para lá. Se em Jerusalém querem fazer isso, o Senhor está alertando, mas Paulo sabia que ele tinha que ir para lá, né? Não, é para lá que eu vou mesmo.
Eu vou passar a tribulação. Está tudo aqui no texto, depois vocês podem até continuar lendo, para a gente não fugir muito. Mas então existem níveis de dom. Então, tanto é que em Coríntios, a palavra que aparece ali começa assim, a respeito dos espirituais, irmãos. No grego não tem nenhuma palavra para dom ali. A respeito do que é espiritual, irmão, não quero que sejais ignorantes. Aí carisma aparece no meio, que é dons, né, que se manifestam. São as manifestações do Espírito Santo. E damar é a palavra que está em Efésio, é dom que dá. Jesus deu dom que dá. Então, se a Silvana é profeta, no dom ministerial do profeta, o dom dela vai ser dado. Enquanto que um profeta que profetiza, ele nunca vai dar uma palavra que vai dar uma direção tão poderosa desse tipo. É muito sério o negócio, né? Eu, profeta, 15, 16 anos, orando em línguas, todo contente, estava adiantado na escola, né? Sempre gostei de estudar. Cheguei na frente de uma igreja, eles estavam orando, eu falei, eu vou entrar aqui. Eu entrei lá e orei com ele. Você é da onde? Eu sou da igreja carismática. Oh, glória a Deus. Nem falei que era católico, senão os caras não deixaram orar lá com ele. Eu orava, derramava. Estava eu e a família do pastor. E aí eu orava, e quando terminamos assim, ele deu um espaço. Eu falei, irmão, Deus está me dizendo. Aí eu derramei as minhas profecias para eles. Meu Deus. Eu disse que aquela igreja seria grande e que eles iam prosperar. Passado menos de 6 meses, virou um ferro velho aquele lugar. E eu não sei se o pastor era o homem que comprava e vendia o ferro ali, porque deve ter passado muito aperto. Até hoje, aquele lugar eu passo, eu olho e eu falo assim, vai, profeta, vai. Entende? Lembra que eu falei da criança? Dá doce, dá mel na mão de uma criança. Dá mel. Vocês nunca fizeram nada disso, né? Não, né? Então, obrigado. Eu tenho um bom exemplo para vocês não seguirem, por favor. Cada um no seu chamado, né? Ado a ado, cada um no seu quadrado. Então, eu falei que eu uso tática, né? Deus fala assim, você tem que falar alguma coisa pro cidadão ali, Senhor, eu creio que és tu, acredito que é a tua palavra e pelo teu poder que eu conheço, o Senhor já confirmou comigo, mas o Senhor vai usar alguém. Né? Usa Deus, manda aquele, mas não manda eu. Não, hoje eu encaro, eu falo, mas assim, como Thomas dizia, sabe esse negócio de ver no mundo espiritual? Profeta vê, né? Profeta viaja no mundo espiritual. Você escuta histórias aí de inferno é de um jeito, de céu é de outro. Eu não digo nada, porque eu não sou profeta. Deixa os profetas mais chegados julgar essas coisas. Eu não quero nem julgar, porque eu não quero ir lá. E eu lembro que na aula, uma vez, o Thomas falando sobre dons, ele falou assim pra gente, uma vez, para eu ver como é, Deus me levou ao mundo espiritual e falou comigo. Ah, que bênção. E eu fiquei caído no chão. E Deus falou. E quando terminou, antes de eu sair daquilo, eu olhei e disse, obrigado, Pai, pelas manifestações, eu sei que são reais, mas use eles da minha esposa. Por favor, não faça isso de novo comigo. A esposa dele é profeta, então ela amava isso. E ele, use isso com minha esposa, diga para ela, e ela me diz, eu acredito. Cada um do seu chamado, coisa assim. Mas essa do dom, eu gosto de falar sempre essa do profeta, porque às vezes a gente fica com medo, né? E o Beto falou uma coisa interessante. Quando você fala de dons, e eu estou fugindo aqui, mas é importante, quando fala de dons, profecia é assim mesmo. Vem um espírito de profecia, um fala, um recebe, fica quieto, o segundo fica quieto, o terceiro fala. Né? Agora, como julgar isso? Vai ser o profeta que é aquele um Pedro da turma, né? Deixa que eu falo, mas essa mesma palavra ela tem que ser confirmada. Ela tem que ser confirmada. É a Bíblia que fala isso, não sou eu. Uma vez a gente estava na aula lá, e eu lembro do primeiro ano, estava todo mundo acanhado, né? 200 pessoas na sala, todo mundo quietinho assim, ninguém sabe quem é quem. Né? Aquele lá, quem é quem aqui? Ó, aquele irmão que vem sempre cantar, a gente não sabia se ele já era. Então você fica assim, né? Aí o Thomas chamou a gente, o professor, estava uma chuva violenta, ele falou, o professor é cego, ele dava essa matéria pra gente, pastor Gilmar. Ele é cego de nascença. Ele acho que 2 anos ele perdeu a visão. E ele falou assim, pastor Gilmar, ele está vindo, já ligou pra gente, que está atrasado por causa da chuva. Espero que não seja ele que esteja dirigindo, porque ele riu. Sem graça, mas a gente riu. E ele falou assim, enquanto ele não chega, ele disse que está perto, eu não vou começar a aula porque ele está perto, senão eu começaria. Vamos orar. Rapaz, faz tempo que eu não vejo uma manifestação daquela, parecia que tinha uma nuvem assim dentro da sala.
E aquele peso de oração, aquela coisa gostosa assim e tal, e o Thomas lá orando, e a gente falando, Deus quer falar alguma coisa. Todo mundo mais maduro percebia que Deus queria falar alguma coisa, e o Thomas lá no microfonezinho dele, orando em línguas. Ele orava até engraçado lá, tem o Emerson imita ele orando em línguas, falando assim, por favor, não, mas me dá. E veio o Tom americano assim, com a boca toda enrolada, falando. E aí ele orava, e a gente esperando assim, né, o pastor, Deus está querendo falar, você está com o microfone, a gente, né? Tá um silêncio assim, e ele continuou orando em línguas baixinho lá. Aí ele virou, o pastor chegou, ele fez sinal para o pastor chegar, e ele falou, eu tenho uma coisa para falar para vocês. E a gente, é a profecia, né? É aquilo que Deus queria trazer. Vocês perderam a unção, e Deus queria falar aqui, e vocês não falaram. Vocês tinham algo para falar, e Deus queria transmitir para nós, e vocês ficaram aí. Nunca mais façam isso nas nossas aulas. A gente tudo novo, morrendo de medo dele ali, né? O cara está aí na frente, Thomas, né? E aquela unção veio. E eu acredito que houve uma palavra profética e pessoas perceberam algo, mas se intimidaram naquele momento. O que eu prefiro ali, timidez nesse momento, do que a intrepidez para falar besteira, né? Então eu falo por experiência própria. Se fala besteira no mundo espiritual, está lá o ferro velho, até hoje eu acho que está lá. Se eu tivesse profetizado no ferro velho, tinha dado certo, porque tem... Eu realmente tenho medo disso. Eu tenho medo mesmo, porque a gente já andou bastante no ministério, e aconteceu de pessoas estarem conosco, entendeu? E no meio do mover alguém chegar e Deus está preparando um marido para você escolhido, preparado, a mulher casada há 20 anos. Entendeu? Então eu morro, eu tenho medo mesmo. Deus. Não, mas um mestre nunca vai falar uma coisa dessa, não pode deixar. Mas assim, há palavras que, né, como eu falei aqui, eu acho que eu falei algo no começo da reunião na quinta-feira, que estava no meu espírito, e palavra, né? Então a gente traz ela, com mais timidez, é claro, mas traz também. Amém? Amém? Então vamos profetizar sim, vamos orar em línguas, vamos profetizar, porque são dons do Espírito. A gente vai chegar lá, né? Tem algumas aulas para frente. Nós podemos memorizar versos. 4. As Escrituras são importantes para nós. 2 Timóteo 3,16. Está lá no último parágrafo da apostila. Página 6. E aqui não tem relógio, né? Uma dúvida. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Então a palavra é importante. Não para ser decorada, mas para a gente ter ela, como eu falei, no nosso coração. Lembra que eu falei de meditação? Todo mundo lembra aí o que é? Ruminar a palavra? Você pega a palavra, eu dei até uma dica, né? Você anota lá, leu, como é que você resuma alguma coisa? A palavra fala isso. Né? Lê uns 4 versículos e pega o principal dele. Isso aqui vai me lembrar o restante, mas esse aqui é a chave. Coloca no bolso, e à medida que você, sei lá, vai de ônibus para o trabalho, lê, vai de carro, na hora de estacionar, dá uma lida, vai ruminando, vai, né, trazendo ele para fora, medita e volta. Isso vai trazer mais intimidade do que você decorar a palavra. Amém? Ela é inspirada por Deus. Lê, para mim tem ali. 16, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Durante. Minha palavra é importante aí para nosso crescimento. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Que maneja bem, é essencial, como está falando aqui, que a gente seja bom usuário da palavra. Aí aqui vale o exemplo do soldado do Ricardo lá, né, com o fuzil. Nós podíamos perder um fuzil. Gente, vocês não sabem o que é dentro do exército ser roubado. O rapaz que estava ali, ele ia passar uns bons anos preso dentro do quartel para justificar o roubo. E eu que estava acompanhando ele, certamente ia ficar junto com ele, amigo de cela, trancado lá para explicar o que tinha acontecido. Um aluno do curso de sargento
ele foi dentro da minha reserva enquanto eu estava lá com o meu sargento, também aluno, né? E ele foi lá, pegou a bereta, a metralhadora de mão, né, do sargento. Ele pegou e foi brincar, de desmontar, montar, dar uma olhada, acho que questão de estudar, né? Mas ele brincando, dentro da reserva, pediu licença para mim, eu deixei ele usar, tá mexendo. Aí ele, na hora que ele apertou a trava, quebrou. Uma trava de, não sei que metal é aquilo ali. Quebrou o negócio. Aí ele ficou azul, amarelo, ele começou a tremer, porque ele sabia o problema, ainda mais ele que era aluno. Aí ele virou para mim, ele virou meu melhor amigo, né? Fala que foi você. Aí eu olhei assim para ele, mas como fala que fui eu, né? Foi você. Aí os outros agentes saíram, né? Os outros alunos, não, vê o que você pode fazer, porque ele é aluno, ele pode perder até o curso, né? Ser reprovado no curso porque ele quebrou o armamento. Não, mas quebrou foi um acidente, ele apertou, então. Se você falar, é mais fácil. Aí eu falei, caramba, como é que eu faço agora, né? Que sinuca que eu tô. Vou prejudicar o aluno, vou mentir, o que eu faço? Aí eu chamei o cabo armeiro, que era meu colega, falei, cabo, aconteceu isso, assim, eu não quero prejudicar ele, né? Ele falou assim, vai lá no tenente e fala só que quebrou a arma. Fala nada. Eu consigo outra vez. Já fala que você falou comigo, está tudo resolvido. Porque se ele quiser ver, ele vai pegar no seu pé que você não viu. É verdade, né? Armamento ele é o responsável, eu era o armeiro dele. Falei assim, ele vai chegar aqui dentro e vai ver, está quebrado aqui, por que eu não sou participado disso? Aí fui lá, chamei o tenente, a metralhadora, a bereta quebrou, né? Como quebrou? Quebrou no trava que solta, fui lá, mostrei para ele. E agora? Como é que eu vou fazer com isso aqui? Aí eu falei assim, não, já falei com o cabo Venâncio, ele já está ligando para os amigos dele, são da reserva lá, e disse que isso não é uma coisa tão difícil de quebrar. É mais comum, né, do que as outras. Vai resolver? Vai. Preciso escrever no livro alguma coisa? Não. Só estou te participando. Aí salvei a pele do ano. Se eu soubesse, eu tinha posto a culpa nele, porque daquele dia para frente ele me encarnou o resto do ano inteirinho. Tudo que estava certo e errado, a culpa era minha. Armeiro! Falei, que jeito legal de ser meu colega, né? Tá bom, faz parte. Virei peixe negativo, como disse. Não precisei mentir. O tenente era tranquilo, né? A gente chegava lá e vamos embora. Procura apresentar-te bem. A gente tem que saber manejar. Que entrei aí. João 8, 31 e 32. Dizia Jesus aos judeus que nele criam: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Está escrito assim, a aprendizagem correta só poderá vir quando estamos no jugo de Jesus. É nesta posição que aprendemos dele. Né? Ombro a ombro, do lado dele, meditando na palavra e conhecendo a respiração. Lembra que eu falei do fôlego? Olha, a respiração é o tempo de oração que eu tenho com Deus e ouvindo que o boi está me falando. Vamos para a esquerda, Ricardo, não vai por aí não, vem aqui, olha, aqui é melhor, deixa aqui que você está indo aí, tem espinho, olha lá, você vai pisar no lugar, vai quebrar a perna, aí você, né? Quebra a perna e acha ruim, aí pior não é para você. Quando você acha que a sua vida está atrapalhada por alguma coisa que você fez, o pior não é para você, porque ele está na canga com você, irmão. Ele tem que te arrastar. Às vezes a gente não avalia isso, né? Está doendo, está assim, mas ele está ali do seu lado, está te puxando ainda, ele não vai desistir de você. Só um adendo aqui, Deus é um Deus de fé. Né? E ele tem fé. Lembra que eu falei que nós somos mais que vencedores? Vocês acham que ele não acredita nisso? Quando ele dá algo na nossa mão, Silvana, faz isso. Ele não quer saber. Está na mão da Silvana, eu vou em cima de outra coisa. Ele está confiando, ele tem fé. Do mesmo jeito que ele disse, haja luz, ele fala, faça isso, Silvana. E ele espera só que volte essa coisa. Porque a palavra dele já foi liberada, ela tem a palavra com autoridade para auxiliar no que ele tem que ser feito. A gente que às vezes pega a palavra e não dá o crédito suficiente para ela. Né? Às vezes, eu diria assim, talvez vocês às vezes, eu frequentemente. Frequentemente eu pego a palavra e olho assim e falo, mas Senhor, né, desse tamanho, aí quando ele olha para volta para mim, mas e aí? Não deu, então tá aqui, faz de novo. E aí você vai, até você criar vergonha e crescer. Mas vamos voltar para o nível de estatura. O Senhor não vai te dar uma missão de um soldado se você ainda é uma criança. Ele vai te dar o leitinho, ele vai te dar a mamar, ele vai fazer papinha, ele vai trocar suas fraldas. Do mesmo modo, quando você for um soldado, ele não vai trocar suas fraldas.
Eu lembro muito do tenente, do sargento falando pra gente, aqui é onde o neném chora, filhinho chora e mamãe não ouve. Chegava na hora de ir embora, vocês pensam que é das 6 horas vai embora? Não. Todo mundo informa, aí era lido o documento. O documento já falava assim, amanhã quem vai estar de serviço, o lugar e o que vai fazer. Todo mundo sabia o que ia ser feito no outro dia. Só que tinha uma coisa lá que a gente dava certo, né? Porque já não era regime militar, então era mais tranquilo. Não como hoje, que está bem encalhado, mas assim, hoje que o soldado tem até direito, né? No nosso tempo não tinha. Na hora de ir embora era assim, detidos, perda da recompensa, tinha uma palavra que queria dizer, de ir para casa. Tinha um termo militar, perda da recompensa, não lembro qual é o termo, de ir para casa. A gente, quando lia aquilo, todo mundo parava assim, né? E se você fez alguma coisa errada, se algum não fez direito o que algum sargento te mandou, você ficava atento. Dava o seu número 225, Ricardo, vou ficar aqui. Eu não tenho o direito de ir para casa, eu ganho a recompensa. Né? Você, dentro do exército, você tem 1 ano de serviço militar. Ou mais ou menos, né? Uma média. Você tem um período de serviço militar. Você é do exército, você não é da mamãe mais. E aí a gente ficava lá, né? Só tinha uma coisa, que o que o sargento fazia, nós tínhamos que fazer também. Então eu lembro que na madrugada o sargento levantou, todo mundo estava em bagunça. Os antigos estavam em bagunça para ferrar a gente, né? Aí vai todo mundo para fora, levou a gente de cueca praticamente para o fundo lá, que era uma mata ali em Quitaúna. E aí ele falou, vocês querem fazer bagunça? Vamos fazer bagunça. Deitou todo mundo no chão e mandava rolar para cima, para a esquerda e para a direita, só que era no barranco. Então para baixo você ia, para cima não dava. Não dá, sargento, dá sim, quer ver? Aí ele deitava no plano e ele rolava para um lado e para o outro. Falava, seu sargento pode, você também pode. E mamãe não ouvia ninguém falar. Tinha um gordinho assim, que dá uns 3 em mim, bem gordo mesmo. Dava dó, eu não sei como deixaram ele entrar no exército. Nós íamos correr de manhã, ele chorava. Ele chorava. A gente corria, era uma média de 45 minutos de corrida que nós tínhamos que fazer diariamente. Então a gente corria, obviamente tudo bem, gordo como eu sempre fui, a gente correndo lá, numa boa. E aí o tenente gritava, quem sai junto? Na hora que ele falava aquilo, a gente lembrava do gordinho. A resposta era, chega junto. Né? A companhia respondia, chega junto. Aí nós voltávamos para buscar o gordinho 10 minutos atrás. Então nós pedíamos mais 10 para encontrar com ele, mais 10 para voltar o caminho. Nós às vezes corríamos 2 horas correndo por causa do gordinho. Por isso que deixaram ele. A sorte do gordinho é que ele era muito bacana, porque a vontade de dar uma surra nele era de todo mundo. Mas ele era o melhor amigo, sabe aquele gordinho amigão de todo mundo? Ele se salvava por isso. Nós corríamos 2 horas. Nós corríamos 2 horas. 2 horas por causa do menino, entende? Deus nunca vai mandar uma criança fazer o serviço de um soldado. Como não vai mandar um soldado fazer o serviço de uma criança. E aí a gente vai se prejudicando, porque nós temos muitas crianças e poucos soldados. Talvez tenhamos muitos soldados em algumas igrejas, né? Mas em outras, na grande maioria, nós temos poucos soldados. Para não dizer que às vezes nós nem temos soldados na igreja. Ai de nós, amém? Quanto tempo eu tenho? Uns 20 minutos ainda. A nova criação. O que aconteceu no novo nascimento? Vamos para Efésios 2,19. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e, na apostila está grifado, da família de Deus. Da família de Deus. Uma vez eu vi uma mulher falando dos filhos e dos netos, ela falou assim, para mim as coisas desse jeito, para os outros, essa mulher não tem a menor noção do que é família. Para mim você faz desse jeito, para os outros, assim, os filhos, os netos, os outros. Né? Num conceito que Deus tem, eu sou apaixonado por esse conceito, família é família. Eu ensino os meus filhos assim, olha, na família, um ajuda o outro, e o outro ajuda o um. O que o outro tem é do um, e o que um tem é do outro. Lógico que tem a sua particularidade, isso é meu, tá? Lógico que tem isso, mas não tem aquele lance da mesquinharia. Né? A minha filhinha pequena, é a criança, é bebezinho, ela é campeã e fala, eu não gosto do Abner, então eu não vou dar para ele. Não, senhora, na família um cuida do outro, e o outro cuida do um. Fala com um bico desse tamanho, vai lá e tem que fazer. Porque esse é o conceito de família. Né? Nós somos um, é um grupo, um cuida do outro, é o princípio. Na família de Deus também é assim. Deus cuida de mim, eu cuido de Deus. Como?
Se ele mandar eu fazer algo, eu tenho que fazer. É o que eu posso fazer para cuidar dele. Não dá para fazer um afago, não dá para pegar ele no colo, fazer ele dormir, se ele ficar gripado. Imagina Deus gripado. Não dá. Então, o que eu posso fazer por ele, eu faço. Né? E eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Família. Entende? O conceito é esse. Então, quando você nasceu de novo, você não faz mais parte da família do mundo. A familiaridade que você tem com o mundo, você é familiar, você tem vínculos, você está, está quebrado, irmãos. Você agora está numa nova família. Esses filmes de eras medievais aí, para quem, sei lá, assistiu algum aí, algum lembra? De famílias de impérios. Então, tem certos cuidados que os lords tinham para que você honrasse o nome da família. Mesmo que aquele parente dele não prestasse, ele levava o nome. Esse um que eu falei que eu estava vendo outro dia, um lord ficou bravo com o primo dele. E ele falou assim, se você não fosse meu primo, não tivesse o meu sangue, ele usou como assim, não fosse meu primo, não tivesse o meu sangue, você agora ia lavar os esgotos do palácio. Deve ser uma coisa de louco, né? Na era medieval, não sei se vocês sabem, eles não tinham esgoto, então eles ficavam no castelo, usavam ali, jogavam a sujeira deles no chão, nos lugares. Quando o castelo ficava tão fedido, eles saíam para um outro castelo, para passar aquele fedor. Aí eles iam estragar aquele outro castelo, para quando o fedor... Portugal, gente, Itália, eles jogavam o pinico de manhã pela janela. Se você estivesse andando na rua, você podia chegar no trabalho sujo. É muito comum você ver os filmes de época, as mulheres andando sempre com sombrinha, se protegendo. Não era só do sol, não, era das fezes que podiam voar pela janela. Né? Nas casas, agora imagina isso nos castelos. Esse lorde, ele fala para o primo dele, olha, rapaz, se você não fosse filho do meu tio, eu ia botar você para lavar os esgotos do castelo. A ofensa foi tão grande que ele falou assim, se o seu sangue não fosse igual ao meu sangue, você estava enrolado agora. Então mostra assim, naquela ideia medieval, aquela ideia de família, né, o nome da minha família tem um brasão. Hoje em dia a gente perdeu isso, né? A minha família baiana-cearense tem brasão de nada. Bem que você vê na internet, aí deve ser o brasão mesmo, mas só o brasão dos Oliveira. Rapaz, os Silvas, a minha família deve ser... 2/3 do Brasil é parente meu, porque é Silva e Oliveira, é baiano e cearense aqui, é aquela coisa assim que não tem, né? Todo mundo é meu parente, até o Silvio Santos já, a gente perde esse conceito, mas na família de Deus, olha bem para essa época aí, ninguém mexe com o filho de Lorde. E se desonrar o nome do Lorde, o filho vai e, opa, quero respeito. Né? Então você tem esse conceito no cristianismo, a gente precisa ter isso vivo na nossa mente, porque na época que foi escrito, havia esse conceito na cabeça deles. Família é família, né? Paulo chegava e falava, olha, eu sou da cidade de Tarso, eu estou me referindo aqui a uma região. Né? Então você consegue identificar como eu sou, quem eu sou, da onde eu vim. E ele dava nomes, assim, por exemplo, não da família, que eu não me lembro, mas ele dava nome assim, da escola dele, né? Crescia aos pés de Gamaliel. Para qualquer judeu falar o nome Gamaliel, falava, rapaz, é o grande mestre das escrituras de Judá. Em Israel, é o cara. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Ele ainda era exibido, né? Falava, olha, eu era o melhor discípulo dele. Infelizmente, as igrejas também não se diz. Às vezes você está no meio daquele povo, do teu povo, e às vezes você dominar, defender, assim, não que você está defendendo o erro, mas sim, você lutar, você alertar o irmão do erro, mas assim, você acaba defamando mais o próprio reino, de onde você está, da própria igreja, de onde você está congregando, de onde você é da igreja, do que você acaba tendo aquele individualismo, né? Deixa, está errando, deixa pra lá. Mais vai errar, acaba dando até um mau testemunho, e não enquanto você ainda não estava falando com palavras e difamando o teu próprio irmão da tua própria igreja. Às vezes, eu trabalho em salão e eu já vi a dona do salão falar, pois é, os teus próprios irmãos defamam vocês, entre vocês mesmos. Dói, né? Dói, porque é do meu sangue, é irmão da minha igreja. Então, eu vou dizer assim, entre vocês, um como o outro. Não, no sentido espiritual, né? Espiritual. Então, pois é, irmão da tua igreja, entre vocês mesmos. Então, isso é constante.
eu estou sabendo que ele está tocando, está errando, daqui nós vamos tapar o sol com a torneira. Assim, vamos cuidar, tratar, ver o que está acontecendo. Cuidar porque ele é seu irmão. Mas né? entendeu Eu tenho que cuidar. espiritual também desse que está pecando, né? A gente está aprendendo qual é o nível que ele está. Você viu o que você falou do filme? Se você não fosse sangue do neto da minha família, eu teria deixado você ali. Mas ele está alertando do erro dele, Sim. querendo que ele se conserte. Sim. É uma das coisas que nós temos que fazer no nosso meio espiritual da família, né? A gente quer comprar, a gente quer ali, põe pra fora. Rapidinho. Aí, lá fora fica sabendo daquele irmão lá, era daquele meio, e que a gente acabou Jogando. sem comentários. Foi o que aconteceu, eu fiquei sem. Hoje não é assim que acontece, né? A Bíblia fala, se quer não pecar, chamam e conversa com ele. Se ele não te ouvir, chama de novo, mas Deus testemunha e conversa com ele. Se não te ouvir de novo, chama na presença de todos, conversa com você. Hoje não, a gente estava conversando isso antes de vocês todos chegarem. Nós ainda tivemos esse privilégio. Eu falo que é um privilégio de participar de uma igreja onde todo mundo sabia qual que era a situação real daquele irmão que estava lá dentro. Hoje eu vejo muito isso. Nós estamos dentro da igreja, o irmão senta do nosso lado, nós pegamos na mão dele, dizemos que o amamos, oramos por ele, abraçamos, não vivo sem você, e aquele irmão vai para casa e não tem infelizmente para dar para o filho. Então essa partilha, quando se fala nisso, ele falou, né, vou chamar de aliança de sangue, do caso do nórdico, você fala, você é meu irmão, você pisou na bola, se você não tivesse meu sangue vai arrancar teu pescoço. Mas, no outro lado também, Cristiana, você é meu irmão, você está no momento de uma grande dificuldade. Vem cá, deixa eu te socorrer e vamos buscar resolver o problema. Essa individualidade, hoje ela é muito presente. É o exemplo que ele estava dando, né? Muitas vezes a gente chega na igreja, o bebê nasceu. Vou ensinar oferta, vou ensinar deveres, ele tem boa vontade, vou pôr para correr. Entendeu? Então hoje, eu particularmente tenho visto na maioria das igrejas, você nasceu de novo. O primeiro passo para você andar, dá oferta da dízimo. Segundo passo para você falar, dá oferta da dízimo. E não ensinar a palavra. Entendeu? A palavra mais voltada só para os privilégios da igreja. Então fica-se complicado, entendeu? Fica-se muito difícil a gente vivenciar isso. Como que eu posso dar um exemplo? Hoje nós estamos aqui congregados dentro do meu lar como irmãos, diante de Deus, do Espírito Santo que está testificando no nosso coração, correto? Então, nada mais é interessante do que no meio de nós haver uma comunhão maior, entendeu? Todos aqui trabalhamos, todos. Então, peraí, o que o irmãozinho faz? Qual que é a profissão dele? O que eu posso fazer para agregar na vida dele? O que o nosso querido Marcelo faz? O que eu posso fazer para agregar na vida dele? E não simplesmente acabar, eu estou aprendendo, vai ser bom para mim, mas o meu irmão que está do meu lado, Deus vai tratar com ele, mas Deus vai usar ele. Então essa aliança entre os cristãos, é o que eu sempre falo, eu acredito que vai muito além do ministério, né? Batista, presbiteriana, vai muito além do ministério, e sim vai muito mais para o lado espiritual, né? Como o texto que a gente lê. Somos família. Família. Querendo ou não, somos filhos do mesmo Pai. E isso é o mais importante. Deixa eu ler esses versículos aqui, porque eles são só concordância do que a gente falou, para não ficar para a semana que vem não chegar nele. Gálatas 4, 6 e 7. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, é também feito herdeiro por Deus. Amém? Não somos mais escravos, somos filhos. 1 Pedro 1, 18 a 20 e 23. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias por amor de vós, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então Deus não pagou um preço tão alto para fazer apenas de nós escravos, né? Somos seus filhos. João 15, 14 e 16. 14 a 15. Mas vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamados amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Somos amigos dele. E o último aqui, 1 João 5,4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Não quero falar do vence o mundo, mas do é nascido de Deus. Amém? Então nós nascemos dele, somos filhos dele. Isso tem que ser uma consciência na nossa mente. A nossa alma precisa entender isso para todo momento, porque é a alma que dá o primeiro pulo, não é ela que dá o primeiro grito. Te acalma, minha alma, te aquieta. Né? Olha os estatutos do seu Deus. Está dizendo que eu sou filho dele. Amém? Como filho temos postura, temos posição e temos direitos e deveres. Amém? Mais alguma pergunta? Todo mundo recebeu essa palavra? Ela entrou aí no coração de vocês? Então, obrigado, Pai. Porque os meus irmãos recebem a palavra na terra firme, que é o coração deles. Então, Pai, é o Senhor que dá o crescimento. Obrigado. Obrigado porque não depende mais de mim, não depende mais deles, Pai. Depende apenas do Senhor. Prospera essa palavra no nosso coração. Dá-nos entendimento, dá-nos graça no meio dessa semana, Pai. Para que a Tua palavra possa fortalecer as nossas almas, Pai. Para que ela possa nos transformar. Uma vez o Senhor disse que os seus discípulos estavam sendo lavados pela Tua palavra. Eu creio nisso, Senhor, e creio que a Tua palavra está nos lavando, está nos transformando. Dá-nos força, Pai, para vivermos nesse mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém quiser fazer alguma pergunta,